final da obra e os riscos não ocorrerem, forem menos que 1 milhão, eu posso bater na sua porta e pegar esse dinheiro de volta? A resposta foi, vem cá, mesmo se for o contrário, se o risco for maior do que 1 milhão, o privado pode voltar na tua porta e pegar esse dinheiro de volta. Assim, quem vai cobrir essa história? A ideia é que você vai ter que começar a estimar quanto você vai guardar. E para isso, existe algo melhor que valor esperado, chama simulação de Monte Carlo. Ao fazer a simulação de Monte Carlo, deste caso, chegamos na seguinte situação. Eu tenho aqui, se eu guardar 1 milhão, eu cubro 53% das minhas possibilidades. Então, nas diversas combinações de valores de risco que possam ocorrer, 53% eu consigo cobrir com 1 milhão. Se eu quiser usar o P90, o mercado usa muito P10 e P90, o P90 garante que eu tenha 90% da área abaixo da curva, da área, dos valores simulados contemplados nesse valor. Então, eu precisaria guardar para 90%, 1.910.000. Esse aqui é o P90, 1.914.000, desculpa. Aí, se eu guardar 1.914.000, eu garanto um cenário de 90% de confiabilidade. Se eu quiser aumentar um pouquinho, para 92 vai para 2,5. Para 95, desculpa, para 2,5. Para 99 vai para 3.600. O máximo simulado aqui deu 6.600. Isso quer dizer que eu não preciso guardar os 10 milhões. Se todos os eventos de risco ocorrerem, se todas as ameaças ocorrerem, dá 10 milhões. Então eu preciso fugir um pouquinho desse processo e verificar qual é o grau de confiança que eu aceito ter nesse empreendimento. 53%? Se for em torno disso, você pode guardar melhor. Você guardaria, você teria 53% de chance de ter um curso nessa faixa? Não, você vai colocar mais um pouquinho. Então, a simulação também vai permitir que a gente veja como é que eu vou tratar isso, tanto com foco em custo, como foco em resultado, como foco no cronograma. Eu tenho aqui uma curva com foco em custo. E a pergunta é, o que você prefere? Aqui eu estou com 2 curvas, né? O que você prefere? Estar por aqui ou estar por aqui com foco em custo? Pela esquerda ou pela direita? Aqui eu tenho um custo menor. Aqui eu tenho um custo maior. Entretanto, é sinal que eu posso estar fazendo menos coisas. Imagina que eu estou numa obra, né, na metrô da vida, uma autoestrada, uma rodovia, onde eu ainda não tenho a licença para a segunda etapa. Se só sair a primeira etapa, o meu custo é menor. Se sair a segunda etapa, a licença para o segundo trecho, o meu custo é menor. Só que eu não estou preocupado com o custo, em relação ao custo-benefício. Então eu comprei um equipamento que eu planejei usar por toda a obra. Não vou usar por toda a obra porque a segunda etapa não saiu. Porque não tive a licença. Então não consegui depreciar esse bem ao longo de toda a obra. Então, meu custo aqui é um custo que eu não estou conseguindo ratear. Então, apesar de ele ser menor que esse, pode ser que a minha receita para esse custo seja menor que o meu custo. E a minha receita aqui tivesse assim, porque eu sabia depreciar o bem que eu já adquiri. Em vez de alugar, eu resolvi comprar, por exemplo, tem que depreciar ao longo do tempo. Então, não basta olhar percepção em termos de custo, tem que analisar resultado. Então, quando a gente olha o resultado, né, o custo, com foco em custo, ou com foco em resultado. Cronograma. Esse aqui é o resultado de um cronograma, onde, no mínimo, eu levaria 7 meses, sendo otimista no meu caminho crítico em todas as atividades. O mais provável é levar 13 meses, o pessimista é levar 18. Então, se trabalhar de forma determinística. O otimista para cada tarefa, o mais provável para cada tarefa e o pessimista para cada tarefa. Quando a gente roda a simulação, a gente vê que o máximo que deu na simulação aqui foi 17 e pouco, 16 e tal. O 7 nem aparece na foto, o 18 nem aparece na foto. As coisas vão acontecer nunca. Qual é o valor? Qual é o valor que você utiliza no cronograma
para a sua estimativa de cada tarefa? O otimista, o mais provável ou o pessimista? Quando você faz o cronograma? Normalmente você usa o mais provável. O mais provável aqui, 13. Qual é a probabilidade de você cumprir seu prazo? 56%. Vamos criar uma gordurinha, vamos botar uma reserva. Se eu colocar uma reserva de 10%, eu iria 14,3%. Eu aqui, eu fiz o seguinte, eu P90, eu quero ter 90% de confiabilidade, então eu aumentei em menos que 10%. Se eu aumentei em menos de 10%, qual é a probabilidade de eu cumprir o prazo? É a área abaixo da curva aqui. Aumentei em menos de 10%, aumentei em 34% a probabilidade de cumprir o prazo. Eu estou falando de simulação, fazer gestão profissional na fase orçamental, na fase de resultado e na fase de cronograma. Porque no caso de orçamento, custo ou resultado, grana soma com grana, grana. Aqui tempo só com tempo, pode não dar tempo se não for o caminho crítico, né? Eu já tinha falado isso. Como é que eu percebo isso aqui dentro da simulação? Existe um gráfico chamado gráfico de tornado. E esse gráfico de tornado me apresenta, em função da minha simulação, quais são as atividades que mais estão fazendo flutuar o valor da minha estimativa de prazo. Isso serve para custo, serve para resultado. Tá? Estou dando um exemplo na parte de resultado, né? De cronograma, mas vale para os outros. Enfim, então, o meu caminho crítico, não está representando ali, mas era CEG, é o nosso caminho crítico, e esses estão aparecendo lá como as minhas tarefas mais importantes. O meu olhar clínico deve estar baseado, centrado nesses itens. E para fazer a composição de preço, eu tenho os custos do projeto, de forma bem genérica, para que a gente possa trabalhar aqui. Tem os custos dos projetos sem pensar nos riscos, sem inserir risco no custo, não estou inserindo duas vezes. Próximo passo, vou fazer uma resposta a risco, vou fazer um seguro. Se eu faço seguro, o valor do seguro passa a ser custo certo para o projeto. Então, todos os custos de respostas, tanto para ameaça como oportunidade, que tem gasto prévio, passa a ser custo do projeto. E só vale a pena eu gastar um dinheiro X se eu conseguir reduzir minha exposição em mais do que X, senão eu não correr risco. Essa análise a gente consegue estimar nessa parte quantitativa. Então, em preto aparece tudo aquilo que é certo. Vou agora começar a tratar de minhas incertezas através do meu plano de contingência. Elaborar o plano de contingência é um gasto certo, dá custo. Seguir o plano de contingência é contingência, porque não é certo que eu vou seguir, e se eu seguir tem custo. Então eu vou trabalhar com as incertezas, vou calcular essas incertezas, valores para contingenciamento, para as ameaças e aproveitamento das oportunidades. Então, estou falando do que é certo sem risco, um valor certo de resposta a risco, um valor incerto de resposta a risco. Tem um discurso grande nessa situação. E reservas gerenciais. Você acredita que pensou em todos os riscos do projeto? Que não vai ocorrer nenhum risco que você não pensou? Não, acredito que vai ocorrer nenhum que você não pensou, né? Se você não pensou nele, como é que você vai ter dinheiro para resolver o risco que ocorreu, se ocorrer? Você tem que ter uma reserva, que não é uma reserva em função de riscos que você previu, são riscos que você não previu. Eu não sabia que não sabia. Então, essa reserva gerencial é uma boa prática a ter. A grande verdade é você convencer o patrocinador a te dar um dinheiro, uma coisa que você der previu. Né? E aí, qual é a estratégia? Você olha para o passado. Olha, historicamente eu tinha pouca maturidade de direção de risco, eu colocava lá 50% para risco. Aconteceu 30%. Aconteceu 25%, aconteceu 20%, 18%, 12%. Porque já que eu estou fazendo vários projetos, estou ganhando maturidade, estou gerenciando melhor. Né? Esses riscos e o projeto como um todo. Então, os riscos passam a diminuir a sua ocorrência. E aí, a gente consegue ter um valor de reserva gerencial em função desse histórico. Aí você vira o patrocinador e fala, olha,
Os últimos anos, a gente vem reduzindo esse valor de gastos com riscos que não pensamos, porque estamos vivendo maturidade. A última veio 15, 18, 15, 13, 8. Vamos colocar aqui 5% para esse projeto? Para riscos, para reservas gerenciais. Só que eu não tenho alçada hoje aí do projeto. Eu não vou ter autonomia para gastar esse dinheiro. Vamos deixar esse dinheiro na conta, um colchãozinho, um buffer, um pulmãozinho, para o dono do dinheiro, para os pontos, para o patrocinador, para o diretor da empresa. Olha, só vou gastar se você autorizar. É mais fácil ele colocar no orçamento dele, né, esse valorzinho mais. Ok, então isso aqui é um valor que eu vou gastar. Decidi fazer minhas respostas, portanto eu vou gastar, é certo. Existe aqui uma reserva de contingência que tem a ver com a minha incerteza estimada para risco que eu pensei e uma reserva gerencial para risco que eu não pensei. Associado a isso, acima disso, entra o BDI. Né? Então, daqui eu vou fazer a formação de preço. Custo, preço é preço. Né? Esse é um modelo tradicional, não obrigatoriamente eu tenho que usar esse modelo daí para cima para fazer preço. Né? Mas para a formulação de custo, eu tenho que ter aqui. Quanto que eu vou cobrar é estratégia. Mas eu preciso conhecer meu custo e meus riscos de fazer. Se eu não faço absolutamente nada disso, a melhor opção para vocês é... Deixa eu só voltar aqui, é essa daí, né? Se você não tiver feito nada disso, né, vamos arrumar uma forma melhor de trabalhar. Enfim, só para então fechar o assunto que eu já abordou, começamos a pensar em risco lá atrás, estudo de habilidade. Na proposta, se eu fizer uma proposta mal feita, eu posso ser penalizado pela minha própria proposta. Portanto, eu tenho que avaliar os riscos associados a custo e resultado da cronograma e, ao final, portfólio. O Mário estava falando mais cedo que a questão dos aditivos acabaram, né? É verdade. Se vocês forem ver 8666 hoje, o governo está querendo fazer muito a contratação pela RDC, né? Regime Diferenciado de Contratação Integrada. E na licitação está lá. Primeiro passo da licitação. Duas matrizes de risco. A primeira matriz de risco 1, está lá. Se esse risco ocorrer, é problema do contratado. Aí o risco 2. O risco 2, se ocorrer, é problema do contratado. O 3, 4, 5, 6. Então tem 30 riscos. 2 são do contratante. Normalmente ele coloca lá interferências que não foram previstas no edital ou do contratante. Licenciamento ambiental, não sei o que, tal do contratante. O resto é de vocês. Na realidade, essa matriz de risco é uma matriz de responsabilidade, onde ele está dizendo o seguinte: pense nos riscos, estime quanto ele vai custar e me cobre. Só que, o que eu tinha como estimativa? Eu tinha como estimativa, eu como governo, o valor da 8666. E o que houve? Se eu estou trocando para RDC e estou transferindo o risco para vocês vão colocar um valor a mais para mim. Eu preciso colocar um valor a mais também no meu valor de referência. Senão, vocês não vão querer participar mais do jogo. E aí as licitações começaram a dar em água, está deserta. Né? Aí a empresa ganhava, ficava toda contente, depois quebrava. A exposição do Rio São Francisco está aí para ver a quantidade de coisas que deu problema. O DENIT com dificuldade de colocar as empresas na parte de infraestrutura. E aí o DENIT começou a usar a simulação de Monte Carlo para carregando várias outras organizações para fazer a utilização da simulação de Monte Carlo para a composição de valor de referência. E você, enquanto prestador ou licitante, participação para fazer a participação da licitação, você não está fazendo isso? É a hora de começar a pensar nessas boas práticas. E a alternativa é com vocês. Senhores, temos aí o horário para as perguntas. Esses são os cursos que estão disponíveis aí. Eu gostaria de ressaltar que a gente vai ter de 5 a 7 de agosto um curso aqui no Rio de Janeiro
ministrada pelo professor Mauro Melo, justamente com base na metodologia da nossa Constituição Civil, junto com a parte prática. Tá? E nós temos outros cursos, vários cursos lá, um curso, inclusive, é de risco. Né? Esse curso que o Mauro Melo vai abordar não vai ser utilizando análise Monte Carlo, quantitativa, não dá tempo para isso, ele vai usar análise qualitativa, mas nós temos um curso específico, como sabe pelo Xavier, que fala sobre o nível de risco, e temos vários cursos lá no site. Eu convido vocês a acessar o site, ver que tem turmas abertas, também temos a possibilidade de turmas em company. Né? Bem, eu queria convidar o Mauri para vir aqui para frente, para a gente responder as perguntas.